Glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Vou tentar de novo. A paz do Senhor, meus irmãos. Vocês estão aí felizes com Jesus? Louvado seja Deus. Você já deu um abraço nessa pessoa que está do teu lado? Aproveita, dá um abraço nela aí. Olha para essa pessoa que está do teu lado e fala assim: irmão. Não. Fala de novo: irmão, se você soubesse o tanto de livramento que o Senhor te deu para chegar até aqui, você não estava calado assim. Vocês trouxeram Bíblia? Abram a Bíblia de vocês, por gentileza, no livro de Daniel, no capítulo de número 3. Vocês têm aí 3 horas para a mensagem? O Celcinho vai embora, mas a gente fica com a chave, tá bom? 3 horas aí de mensagem. Daniel, capítulo de número 3. Vocês gostam de Bíblia? Vamos ler então? Quem achou diz amém. Quem não achou diz misericórdia. Eu vou dar mais uns segundos. Amém? A misericórdia acabou, irmão. Agora só a de Deus. Amém? Que dura para sempre. Diz assim a palavra do Senhor, Daniel capítulo de número 3. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro cuja altura era 60 côvados e a sua largura 6 côvados. Ele a ergueu na planície de Dura, na província de Babilônia. Então o rei Nabucodonosor fez reunirem-se os príncipes, os governadores, os capitães, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os magistrados e todos os governantes das províncias para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor erguera. Então os príncipes, os governadores e capitães, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os magistrados e todos os governantes das províncias reuniram-se para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor havia erguido, e eles se puseram diante da imagem que Nabucodonosor tinha erguido. Então um arauto é um mensageiro, amém? Clamava alto: ordena-se a vós, ó povos, nações e línguas, que no momento em que ouvirdes o som da corneta, flauta, harpa, sacabucha, saltério, xilofone e todos os tipos de música, vós vos prostrareis e adorareis a imagem dourada que o rei Nabucodonosor ergueu. E aquele que não se prostrar e adorar será na mesma hora lançado ao meio de uma fornalha de fogo ardente. Portanto, naquele momento, quando todo o povo ouviu o som da corneta, da flauta, da harpa, sacabucha, saltério e todos os tipos de música, todo o povo, as nações, as línguas, prostraram-se e adoraram a imagem dourada que o rei Nabucodonosor havia erguido. Portanto, naquele momento, alguns caldeus se aproximaram e acusaram os judeus. Eles falaram e disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive para sempre. Tu, ó rei, fizeste um decreto que todo homem que ouça o som da corneta, da flauta, harpa, sacabucha, saltério, xilofone e todos os tipos de música deverá prostrar-se e adorar a imagem dourada. E aquele que não se prostrar e adorar, que seja lançado ao meio de uma fornalha de fogo ardente. Há uns certos judeus, os quais colocaste sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Estes homens, ó rei, não têm considerado a ti. Eles não servem os teus deuses e nem adoram a imagem dourada que tu ergueste. Então Nabucodonosor, em sua ira e fúria, ordenou que trouxessem Sadraque, Mesaque e Abidnego. Então eles trouxeram estes homens perante o rei. Nabucodonosor falou e lhes disse: isto é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego? Vós não serviram aos meus deuses, nem adorais a imagem dourada que eu ergui?
Todavia, se vós estiverdes prontos a ouvirdes o som da corneta, flauta, harpa, sacabucha, saltério, xilofone, e todos os tipos de música, e vos prostrardes e adorardes a imagem que eu fiz, bem, mas se vós não adorardes, serei lançados na mesma hora ao meio de uma fornalha de fogo ardente. E quem é esse Deus que vos livrará de minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abednego responderam e disseram ao rei: ó Nabucodonosor, nós não somos cautelosos, em algumas bíblias temerosos, em responder-te nesta questão. Se assim o for, nosso Deus a quem servimos é capaz, repita, Deus é capaz de nos livrar da fornalha de fogo ardente, e Ele há de nos livrar de tua mão, ó rei. Mas se não for, que saibas tu, ó rei, que nós não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem dourada que tu ergueste. Então encheu-se de fúria, e a forma do seu semblante mudou-se contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Então ele falou e ordenou que se aquecesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava aquecer. E ordenou aos homens mais fortes que estavam em seu exército que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego para lançá-los à fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados, vestidos com os seus casacos, túnicas e seus chapéus e suas outras vestimentas, e foram lançados ao meio da fornalha de fogo ardente. Ora, como a ordem do rei era urgente e a fornalha excessivamente quente, a chama do fogo matou aqueles homens que carregavam Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados no meio da fornalha do fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor ficou espantado e levantou-se apressadamente e falou e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados ao meio do fogo? Eles responderam e disseram ao rei: verdade, ó rei. E ele respondeu e disse: ora, eu vejo 4 homens soltos caminhando no meio do fogo. Eu vou repetir o versículo. Ora, eu vejo 4 homens soltos caminhando no meio do fogo, e eles não têm ferimento, e a forma do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Até aqui. Você pode aplaudir ao Senhor? O texto que nós lemos é um texto muito famoso, porque trata-se do momento em que esses homens são levados a uma fornalha muito aquecida com o intuito de serem mortos. O livro de Daniel inteiro é um relato acerca de um momento, de um período de quase 70 anos, baseado na história, bate ali a casa dos 67 anos, de um exílio babilônico. Porque em 3 momentos, a profecia de Jeremias, lá em Jeremias capítulo de número 25, capítulo de número 26, vai tratar para a gente acerca da profecia que levaria esse povo ao cativeiro. Esse povo vai ser levado em 3 levas diferentes, em anos diferentes. Eles serão levados em 605 a.C., 597 a.C. e 586 a.C. Eles são levados a cativeiro com o intuito de ficar servindo o povo que ali estava, o rei que havia sitiado a cidade de Judá com o intuito de tomar o poder. Repare, nada, absolutamente nada do que está acontecendo com esses homens fugiu da vontade de Deus, tendo em vista que o próprio Senhor havia usado Jeremias para profetizar através dele, para que as pessoas soubessem que em algum momento, por conta da idolatria, por conta da queda, por conta do pecado, por conta de terem se voltado a outros deuses, eles cairiam e seriam levados cativos. Quando a gente olha para o texto, a ideia desse cativeiro não é só demonstrar poder ou força baseado em guerra, força de guerra. A ideia do cativeiro é apresentar para esses homens, ou para todos os inimigos, que eu tenho mais poder em todas as áreas, seja no financeiro, seja na guerra, seja no conceito administrativo. Logo, esses homens são levados, e a escolha aqui não é a escolha de qualquer homem, ou seja, não é qualquer homem que toca nas coisas da província da Babilônia. Esse homem tem que ter sabedoria, ele tem que ter capacidade, ele tem que ter inteligência, ele tem que ser dotado de um QI elevado para colocar a mão nas coisas da Babilônia. É por isso que quando a gente olha para o texto, nós vamos ver a história de 4 homens: Daniel, Ananias, Azarias
e Misael. O texto que nós lemos como Sadraque, Mesaque e Abidnego. Nós sabemos que ao chegar na Babilônia, os nomes desses homens são removidos deles. Logo, Daniel, que tinha um nome que significa Deus é meu juiz, recebe o nome de Beltesazar. Esse nome significa a rainha divina que protege o rei. Eles estão entrando num campo delicado, onde o politeísmo toma conta, onde são muitos reis que são adorados, e por entrarem nesse campo, logo, é necessário que aquilo que eles creem seja removido deles. Eu não sou tão velho, mas eu lembro da época da fita cassete, que a gente tinha que rebobinar a fita, ou seja, a gente tinha que recomeçar o processo, e nesse recomeço, esses homens ao chegarem no exílio, eles são convidados, de certa forma, a terem os seus nomes retirados. Quando nós olhamos o nome de Azarias, ele vai dizer que o Senhor é o meu auxílio, porém, o nome dele torna-se Abidnego, que significa servo de Nabu. Se nós olharmos para Ananias e Misael, eles vão se tornar Sadraque e Mesaque, que fazia referência a um deus pagão chamado Marduk. Olha para quem está do teu lado e fala assim: a Babilônia... Não, irmão, você jantou? Fala de novo. A Babilônia investe em você. No sentido, o investimento é justamente no sentido de que tudo aquilo que você crê, eu não vou medir esforços para remover da tua vida. Tudo aquilo que você professa, eu não vou medir esforços para tirar de você. A ideia de Daniel, Azarias, Ananias e Misael, esses nomes que louvavam ao único Deus verdadeiro, são removidos e se tornam nomes que agora louvam deuses pagãos. A Babilônia, que investe na vida desses homens capacitados, luta todos os dias para fazer com que esses homens caiam, luta todos os dias para pressionar esses homens, na medida de que o Deus que eu conheço, o Deus que eu sirvo, não vai ser suficiente no meio desse exílio. A diferença é que esse homem, Nabucodonosor, não sabe que ele pegou 4 homens cheios de Deus. Ele não sabe que esses 4 homens não são 4 homens qualquer. Não são 4 servos de Deus qualquer. Ele não sabe que esses 4 homens vivem Deus. E uma Babilônia que investe na vida do crente acontece justamente nos nossos dias. Eu vou te explicar por quê. É muito fácil se dobrar a uma Babilônia que investiu em nós. Por quê? Porque tudo que o ser humano quer hoje, tudo que o ser humano busca hoje é holofote. Então, se você alcançar o cargo que você almeja, se você alcançar o nome que você deseja, talvez, só talvez, você se esqueça que você está na Babilônia. Só talvez pode acontecer de que, se me entregarem tudo aquilo que eu almejei, eu não vou perceber que eu estou aprisionado, eu não vou perceber que eu estou no exílio, ainda que eu esteja. Por quê? Afinal, tudo aquilo que eu sonhei caiu na minha mão, e eu esqueci que eu continuo preso. Vocês estão aí? Vocês estão aí? A ideia dessa estátua ser levantada em Daniel capítulo 3 tem um porquê. Todo rei precisa levantar a estátua com um intuito. Qual que é o intuito? Não levantar uma estátua, mas provar o seu poder. A estátua é somente um símbolo. Todo rei naquela época, ele tinha o propósito de demonstrar ou de ver quem é leal a mim enquanto eu reino. Então a ideia de levantar uma estátua é entender, eu levantar uma estátua e soltar um decreto, eu preciso ver quem se dobra, ou seja, eu preciso ver quem é leal a mim, quem anda comigo, quem entende o que eu estou fazendo. Todo mundo ali vai se dobrar. A cultura é politeísta, ou seja, são vários deuses que eles creem. Afinal, são vários povos, nações e línguas que estão na Babilônia nesse período. E já que são vários povos, nações e línguas, não há problema eu me dobrar, contanto que eu não seja levado à bendita da fornalha. Só que aqui, Ananias, Misael e Azarias, vocês me permitem, eu vou me recusar a usar o nome de cativeiro deles. Esses homens vão ser confrontados
a ouvir o som no intuito de se dobrar. Corneta, xilofone, flauta, qualquer coisa que tocasse ali, eles precisavam se dobrar. Só que crente não se dobra ao som de corneta, crente se dobra ao som de trombeta. O crente não vive e não tem os olhos ativos para corneta, nem para flauta, nem para xilofone. Crente de verdade reconhece som de trombeta, porque é no suar da trombeta que o povo de Deus se reúne. É no suar da trombeta que o povo de Deus é chamado. É no suar da trombeta que o povo de Deus recebe, dizendo: vinde, amados do meu Pai. Louvado seja Deus por isso. Então, quando nós olhamos para esse cenário, nós vemos esses três homens, serem confrontados. E diante do confronto, esses homens vão escolher o que todo crente deveria escolher: permanecer de pé. Se você olhar no teu trabalho, ser cristão lá não é fácil. Aqueles que fazem faculdade, se olharem para as universidades, ser cristão lá não é fácil. Aos filhos mais novos que estão na escola, ser cristão lá também não é fácil. Tem se tornado dia após dia mais difícil ser cristão, enquanto a Babilônia continua oprimindo e pressionando. A Babilônia, ela tem um jeito sutil de chegar. Ela primeiro vai tentar tirar a tua identidade. Ela primeiro vai dar para você cargos importantes. Ela vai fazer você se sentir importante. Mas no momento que você escolher não se dobrar a ela, ela vai tentar te matar. E falta nos nossos dias crentes que não se dobram à Babilônia. Porque enquanto nós estamos aqui, pessoas estão tendo que não negar Jesus com um fuzil apontado em suas cabeças. E de repente, a geração de evangélico do Brasil é a geração de evangélico que faz dancinha no TikTok, que gosta de lacrar nas redes sociais, que aparenta ser uma coisa que não é, e sem perceber, a Babilônia está vencendo. O que nós precisamos entender de verdade é entender que não importa o tamanho do investimento da Babilônia, servo de Deus não se dobra. Não importa se a Babilônia não descansa, não importa se a Babilônia tem um plano. E qual é o plano? O plano é derrubar você. Não importa, o servo de Deus permanece de pé. A luta maior dos nossos dias é permanecer de pé, porque todo o tempo todo nós somos bombardeados com más notícias, nós somos bombardeados com um cenário de guerra, com um cenário de aflição, e de repente a gente esquece que a Bíblia disse pra gente que isso aconteceria, e a gente vive um evangelho automático, sem esquecer que a Babilônia continua aqui no nosso meio. Nós precisamos estar alertas, vigilantes, entendendo que o Senhor continua operando, que o Senhor continua fazendo, que o Senhor continua salvando, mas Ele continua olhando para os servos dEle que não se dobraram e permaneceram de pé. E quando a gente olha para o texto, nós vamos entender que o posicionamento desses homens, quando eles dizem: eu não me dobro, rei, na realidade é um grito espiritual dizendo: o meu nome você pode tentar mudar, você pode me levar a cativeiro, mas o meu Deus você não muda, a presença que eu carrego você não tira, aquilo que eu creio você não remove, você pode tentar, mas você não vai conseguir. Glória a Deus. O grito desses homens é o seguinte: eu sirvo ao Deus verdadeiro, rei. Não adianta, Nabucodonosor, você erguer estátua. Não adianta, Nabucodonosor, você chegar com a sua cultura politeísta. A gente não se dobra. Eu só me dobro. A gente só se dobra ao único Deus verdadeiro. E esse Deus verdadeiro tem nome. Se você precisa de provisão, esse Deus verdadeiro é o Jeová Jireh. E se você precisa de cura, esse Deus verdadeiro é o Jeová Rafá. E se você precisa de paz, ele é o Jeová Shalom. E se você está sozinho, ele se apresenta como Jeová Shammah. Ele é tudo.
o tempo inteiro. E é por isso, irmãos, que em momento nenhum eu e você devemos esquecer quem Deus é nas nossas vidas. Porque talvez a Babilônia esteja vencendo uma guerra, porque em algum momento da nossa história nós esquecemos da onde o Senhor nos tirou. E o maior problema do crente é esquecer o que Deus já fez na vida dele. Porque se você lembrar o que Deus fez na tua vida, o problema que você passa hoje se torna insignificante perto da grande obra que você se tornou no dia que você aceitou Jesus. E a gente precisa ter isso nos nossos dias tão latente, tão vivo, para a gente entender: o Senhor continua operando em nosso meio. A fornalha está acesa, a fornalha está preparada. Eu queria, meu irmão, ser um portador da boa notícia, dizendo que você vai ser amado por ser crente, que você vai ser trazido no meio da roda por ser crente, que você vai ser bem falado por ser crente. Eu queria estar aqui em cima dando essa notícia para você, mas eu não posso mentir para você. A Bíblia diz que por causa do nome de Jesus nós seríamos açoitados, nós seríamos levados em praça pública e seríamos envergonhados por causa do nome de Jesus. A Bíblia diz que os lobos que estão no meio das ovelhas tentariam nos pegar. A Bíblia diz que ao sair no campo tem lobo e tem serpente. Significa que a qualquer momento alguém vai tentar armar alguma coisa contra o povo de Deus. E esse momento aqui em Daniel capítulo 3 tem uma fornalha armada. E na minha e na sua vida, talvez alguém já armou uma fornalha para fazer a gente cair. O problema é que eles não sabem que dessa vez eles encontraram crentes verdadeiros. Tem crente verdadeiro aí? Tem crente verdadeiro aí? Glória a Deus. Logo, quando nós olhamos para essa Babilônia, nós entendemos o seguinte, meus irmãos. Nós entendemos que a Babilônia vai lutar para que a mensagem que saia do púlpito seja dobrada, com o intuito de que pessoas se sintam confortáveis. Logo, as pessoas querem, a Babilônia investe com o intuito de fazer com que pregadores falem de determinado modo, no intuito de alegrar uma multidão, de alegrar um povo. E eles esquecem que a Bíblia diz, o Senhor disse, Jesus disse, Ele disse que passarão céus e terras, mas as minhas palavras não passarão. E Ele disse que a porta é estreita, e se a porta é estreita, não adianta moldar daqui de cima, porque ninguém é capaz de alargar a porta que Ele fez. Então é o seguinte, não vale a pena tentar se dobrar, não. É melhor permanecer. Vale mais a pena permanecer, independente da quantidade de perseguições que a gente sofre. Não espane, meu irmão, quando alguém te perseguir. Não se dobre quando alguém te caluniar. Não se venda por um salário melhor, só porque parece que a tua vida financeira vai mudar. Não se entregue a qualquer convite, só porque falaram que tal porta é melhor para você. Seja a ovelha que vive por direção. Vocês estão aí? Vocês estão aí? Romanos capítulo 1, versículo de número 16, a Bíblia nos ensina, quando o apóstolo Paulo fala, ele fala: não me envergonho do Evangelho, porque ele é poder de Deus. O Evangelho é poder de Deus a todo aquele que crê. Logo, se nós pregarmos o verdadeiro Evangelho, o poder de Deus está ativo na terra. Então não importa a movimentação que a Babilônia faz de lá, o que importa é o que a igreja prega daqui. Não importa qual é a força que a Babilônia usa do lado de fora, o que importa é o que a igreja faz do lado de dentro. Quando a igreja prepara bem do lado de dentro, prega o Evangelho bem do lado de dentro, ela começa a lançar pessoas lá fora. E sabe o que acontece? A Babilônia que saqueava passa a ser saqueada. O inferno começa a perder pessoas, porque o reino começa a ganhar gente. E a gente precisa ter isso vivo em nós. Não deixe a chama do Evangelho que te trouxe a presença de Deus morrer. Não deixe o Espírito Santo que um dia queimou aí dentro de você, que queima aí dentro, que faz você chegar, chorar no volante do seu carro, no pé da sua cama. Não deixe essa presença para o nada.
Porque todos os dias a Babilônia continua investindo. Eu comecei o culto, a mensagem dizendo: se nós soubéssemos a quantidade de livramentos que tivemos ao chegar aqui, nós não ficaríamos calados sem liberar um glória a Deus. Porque o Espírito Santo nos livrou. O Senhor colocou os anjos dele à direita, à esquerda, à frente e atrás, no carro, no ônibus, no metrô. Hoje o inimigo tentou tramar contra a minha vida e contra a sua. E adivinha, você chegou, ele perdeu de novo. Glória a Deus. Repare, meus irmãos, que agora esses 3 homens, Ananias, Azarias, Misael, eles vão ser lançados à fornalha porque não se prostraram. Serão lançados à fornalha porque resolveram permanecer. Falaram: ei, não importa o que você faça, nós não nos dobraremos ao seu Deus, nem à sua estátua. Agora esses homens são levados a uma fornalha que está 7 vezes mais aquecida, porque a ira do rei se acendeu quando eles resolveram permanecer. Repita: a ira do rei. Repita: a ira do rei sempre vai se acender contra a crente que permanece. Ele está bravo porque uma Babilônia inteira se dobrou, mas 3 não se dobraram. Ele está incomodado porque 3 resolveram ficar de pé enquanto estava todo mundo de joelho. Ele está incomodado porque esses homens resolveram servir ao único Deus verdadeiro. E quando eles são lançados de mãos atadas. Na linguagem de hoje, eles são lançados algemados, amarrados. Esses 4 homens são levados à fornalha amarrados. Estão com as suas vestes e estão amarrados. Esses homens não conseguem tocar em nada porque estão amarrados. O fogo da fornalha é tão grande que esses homens, ao abrirem a fornalha, os homens que os carregavam, a Bíblia diz, nós lemos, que eles morrem queimados no momento em que abrem a fornalha. E eles são lançados lá dentro. Eu queria de novo trazer uma boa notícia para você. Dizer que talvez você não vá para a fornalha, talvez você não vai passar por problema, talvez você não vai viver nenhuma tribulação, mas eu queria ser um enviado de Deus essa noite na tua vida, dizendo: Deus não mostra poder quando Ele te livra do problema, Deus mostra quem Ele é quando Ele te livra no problema. É por isso que muitas vezes nós somos levados à fornalha com o intuito de Deus mostrar a soberania dele, porque antes Nabucodonosor vai dizer que Deus é esse que pode livrar vocês dessa fornalha. Ele vai reconhecer um Deus que pode livrar eles lá dentro daquela fornalha. Então é por isso que tem 3 homens que precisam entrar lá dentro. É por isso, irmão, que tem problema que você passa. É por isso, irmão, que tem luta que a gente passa, tem luta que a gente vive que não é sobre a gente, é só para Deus mostrar quem Ele é. É só a forma de Deus se apresentar. É só a forma de Deus mostrar para você o seguinte: você em algum momento esqueceu que eu posso todas as coisas. Em algum momento você se esqueceu na sua caminhada que eu sou o alfa e o ômega, o início e o fim da tua vida. Em algum momento você esqueceu que eu tenho um remédio para sarar a tua ferida, que aquele que está na minha mão, homem nenhum pega, homem nenhum lança fora. O que eu coloquei comigo é meu, é propriedade exclusiva. Em algum momento a gente pode ter se esquecido por causa do problema que a gente vive. A fornalha está aquecida. E o interessante é ver que estão levando homens ao fogo, sendo que eles já são do fogo. Vou repetir. Estão levando crentes ao fogo, sendo que eles já são do fogo. Porque crente é forjado no fogo. Crente é tratado no fogo. Qual é esse fogo? É o fogo do Espírito. Crente já anda no fogo, já caminha no meio da fornalha, foi chamado no meio do fogo, age no meio do fogo, lida no meio do fogo. Estão tentando se apresentar, estão tentando matar 3 homens queimados, esquecendo que o fogo é de Deus. E eu te provo, Êxodo capítulo 3, versículo de número 2, Moisés vai ser chamado por Deus no meio de uma sarça
ardente. Se nós olharmos Deuteronômio, a Bíblia vai dizer que o Senhor Deus é um fogo consumidor. Se nós olharmos Atos capítulo de número 2, eles estavam reunidos em uma casa, veio do céu um vento impetuoso e foram vistas entre eles línguas repartidas como de fogo. Se nós olharmos para Apocalipse capítulo de número 19, a Bíblia diz que os olhos do Senhor são como chamas de fogo. Não dá para matar crente no fogo, sendo que ele já é forjado lá. É impossível derrubar o crente que é forjado no meio da prova, no meio do fogo. Isaías capítulo de número 43, no versículo de número 2, a Bíblia vai nos ensinar que quando as águas passarem por nós, elas não nos afogarão. E quando nós passarmos pelo fogo, eles não nos queimará. Sabe o que Jesus está dizendo? Sabe o que a Bíblia está nos ensinando? Deus está dizendo, não importa o problema que você viva, eu continuo do teu lado. Não importa o que você está passando, eu continuo com você. Não sofra, não preze, não vaze, não saia correndo agora. Permaneça, porque Deus prometeu, e quem prometeu garante a chegada para o povo dele. Talvez o que falta no nosso tempo é um verdadeiro posicionamento. Talvez o que esteja faltando para o povo de Deus é um povo que se posiciona de verdade. Não que brinca de evangelho, não que brinca de cristianismo. A pandemia foi só um exemplo para mostrar quem era crente de verdade. Porque ao mesmo tempo que tinha homens num quarto de UTI louvando a Deus, tinha pessoas que estavam desviando. Não permaneceram no meio das aflições, no meio das angústias e da tribulação. Mas essa noite o Senhor me traz aqui para te lembrar, você não está sozinho. Mesmo, glória a Deus, mesmo quando tudo pareça que acabou, mesmo quando parece que você está aí largado, esquecido, o Senhor me traz aqui para te lembrar que Ele continua estendendo a mão. E se preciso for, Ele vai andar com você no meio desse fogo. E a pessoa vai falar, mas eu não joguei sozinho na fornalha, porque tem dois lá. Porque tem uma presença comigo e com você, que não nos deixa sozinho. No meio da luta, no meio da angústia e da aflição, o Senhor resolve se apresentar. Sabe o que vai acontecer aqui? Esse rei Nabucodonosor vai fazer um novo decreto. Qual que é o novo decreto? Qualquer um que não se dobrar ao Deus de Sadraque, de Mesaque e Abidnego, não vai ter parte conosco. Sabe o que a Bíblia está dizendo para nós? Quando a igreja se posiciona, não é a Babilônia que ganha a igreja, é a igreja que ganha a Babilônia. Permaneça de pé. Se coloque de pé em nome de Jesus.